Torcedor, presta atenção. O Corinthians pode estar prestes a mudar o rumo da temporada. E tem reviravolta envolvendo Garro, Memphis e até cirurgia de zagueiro. Não sai daí que a gente vai destrinchar tudo, peça por peça. E ó, se é corintiano raiz, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a informação chega quente, direto do Parque São Jorge. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Família corintiana, o clima nos bastidores do Timão tá fervendo. E se você acha que a fase turbulenta vai desacelerar, se prepara porque tem muito mais vindo por aí. Vamos destrinchar tudo o que acontece agora no Corinthians. Desde o drama de Gustavo Henrique, passando pelo retorno esperado de Memphis Depay, até o cronograma sigiloso da volta de Rodrigo Garro. E para deixar tudo ainda mais apimentado, tem o Fabinho Soldado correndo o Brasil atrás de reforços. O que será que vem por aí? Então se ajeita aí na cadeira e se prepara para mergulhar no que está realmente acontecendo. Nos bastidores do nosso Coringão. Começamos com uma bomba que caiu hoje no CT Joaquim Grava. Gustavo Henrique, um dos pilares da nossa zaga, vai precisar encarar a mesa de cirurgia. O defensor, que já vinha jogando no sacrifício, com dores persistentes por conta de uma hérnia, não conseguiu mais suportar. Mesmo atuando nos últimos jogos do Paulista e nas primeiras rodadas do Brasileirão, a lesão se agravou. E por que ele forçou tanto? Simples. Gustavo virou titular na zaga e sabia que, com troca de técnico e a janela prestes a abrir, o risco de perder espaço era grande. Ele segurou a barra até onde deu, mas agora a situação se tornou insustentável. Sexta-feira, ele será operado e, infelizmente, o Corinthians vai ter que se virar sem seu melhor zagueiro por um bom tempo. Já comenta aqui, quem deve assumir a vaga dele? Enquanto isso, tem notícia que dá um alívio ao coração do torcedor. Memphis Depay deve voltar já no próximo jogo, contra o Internacional, na Neoquímica Arena. O holandês sentiu o tornozelo após dividida pesada com Léo Ortiz e chegou a preocupar, principalmente depois da imagem postada com o pé inchado. Mas fontes de dentro do clube confirmam, ele está em processo acelerado de recuperação e deve ser relacionado. Inclusive, esse retorno pode ser decisivo num confronto direto que promete ser um divisor de águas para o time do Dorival. Será que Memphis já entra como titular? A presença dele pode ser o diferencial? E segura aí, porque agora vamos falar do que todo torcedor quer saber. Quando Rodrigo Garro volta? Muita gente especulou, outros apostavam em um retorno já nesta primeira semana de maio. Mas apuramos com exclusividade. Garro só quer voltar 100%. E o prazo mais provável é entre os dias 24 e 27 de maio. Ele ainda vai perder jogos contra Internacional, América de Cali, Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino e Atlético MG. 7 partidas sem Garro. Uma ausência pesada que pode comprometer a regularidade do meio-campo. A expectativa é que ele volte no jogo contra o Huracan, fora de casa, ou no confronto contra o Vitória, na Neoquímica Arena. Torcedor, comenta aí, o time sente muita falta do Garro? Ele é mesmo o cérebro da equipe? Agora vamos falar do homem que não para, mesmo com a crise política estourando no clube. Fabinho Soldado. Enquanto a diretoria se divide e a sombra da possível saída de Augusto Melo ronda o Parque São Jorge, Fabinho está a 1000 no mercado da bola. Ele tem viajado o Brasil em busca de reforços que podem vestir o manto alvinegro ainda neste meio do ano. E o foco dele são jogadores encostados em outros clubes. A estratégia é clara. Mirar em atletas que não estão sendo aproveitados, mas têm qualidade técnica e potencial de recuperação. Foi assim com Hugo Souza, Alex Santana e até com o próprio Mateuzinho. E agora, a lista de nomes monitorados só cresce. Será que vem nome de peso por aí? E para você que tá com a gente até aqui, segura porque no bloco final do vídeo vamos falar dos bastidores. Quais são os 5 nomes que estão na mira do Fabinho Soldado? Tem jogador do Flamengo, do Atlético Paranaense, até do futebol argentino e árabe nessa lista. E o mais importante, todos estão fora dos planos nos seus clubes atuais, o que pode facilitar a chegada ao Corinthians. Spoiler! Um deles é atacante, tem experiência em Libertadores e já foi cogitado no São Paulo. Então, na moral, já deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você achou da cirurgia do Gustavo Henrique? Acha que o Memphis volta com tudo? E o Garro faz tanta falta assim? Fabinho Soldado tá no caminho certo? Sua opinião é muito importante pra gente manter esse espaço democrático da Fiel. Não esquece o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo do grupo da Fiel. Aqui é Corinthians, aqui a informação vem com sangue nos olhos. E ó, fica ligado, porque vem mais reforço por aí.
E quando pintar, a gente solta tudo aqui em primeira mão. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. A primeira notícia é de Gustavo Henrique. Ele que jogou contra o Flamengo, mas desfalcou o Corinthians na partida contra o Novo Horizontino. Agora deve desfalcar o Corinthians aí por um bom período. O Corinthians anunciou hoje que ele passará por um procedimento cirúrgico, tá? Nesta sexta-feira, para tratamento de uma hérnia ingual, tá? O defensor, né, do Corinthians jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro com dores e seguiu aí o tratamento diariamente com o departamento médico, tá? A piora, né, do quadro levou o atleta ao procedimento, né, cirúrgico, alinhado junto aí ao departamento médico, tá? Só para você ter uma ideia, ele já vinha sentindo dores em vários jogos, tá? E essa hérnia estava, né, trazendo problemas para o desempenho do Gustavo Henrique. Ele jogava com muitas dores e essa hérnia também provocava outras lesões, dores em outras regiões do corpo. E aí dificultava o jogador de estar atuando. Ele não queria parar, né, essa é a verdade, porque virou titular. Na cabeça, talvez, do Gustavo Henrique, e aí vem um entendimento meu, ele não queria parar porque vai ter o Super Mundial a ser disputado, e ele queria jogar até lá, e como o futebol ia parar naquele período, ele faria o tratamento naquele período, tá? Só que se ele fizer o tratamento agora, né, a cirurgia agora, ele vai poder participar do que seria uma pré-temporada do Dorival Júnior, também vai ser importante para ele. E no momento de troca de técnico, o jogador não quer parar, né? Porque aqueles que não estão atuando ganham espaço, aqueles que estavam atuando perdem espaço, enfim, acontece muita coisa, né? Então a gente sabe disso, tá? Então o Gustavo Henrique vai ser desfalque do Corinthians na zaga. Para mim, o melhor zagueiro do elenco é desfalque agora. Olha só, o Memphis Depay, né, que tá com um probleminha no tornozelo, até postou o tornozelo inchado direito, foi numa jogada com o Léo Ortiz, ele até foi substituído, né, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já desfalcou o Corinthians, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e uma fonte me passou lá dentro do clube que não é Miguel, não, realmente ele sentiu dores, um lugar que doeu bastante. Acho que ele até, né, ele mostrou, né, a imagem, né, do pé, né, do tornozelo ali, como é que ficou. Aliás, ele já tinha tomado uma pancada ali, se eu não me engano, do Lucas Piton contra o Vasco, no mesmo tornozelo, tá? Então, enfim, ele tá apanhando bastante ali, tá com dores, só que informação que eu tenho é que ele já deve voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Então, o Dorival Júnior deve contar com o Memphis Depay para essa partida, tá? Contra o Inter de Porto Alegre. O Corinthians devendo jogar aí, né, com a sua força máxima, né, com todos os seus jogadores, né? Claro, né, com exceção o Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, né? O Rodrigo Garro faz tempo já que não está à disposição e o Gustavo Henrique agora é esse desfalque. Vou falar do Garro agora depois da vinheta, mas Memphis Depay, a notícia boa para o torcedor corintiano, vai estar em campo contra o Internacional de Porto Alegre, deve estar em campo contra o Inter, jogo difícil, 16 às 18h30, né? Às 6h30 da tarde, 18h30, na Neoquímica Arena contra o Inter no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pega aí. Olha só, Rodrigo Garro, quando ele volta, tá? O diagnóstico que o Corinthians fez, né? O prognóstico, né? Também para a volta do Rodrigo Garro, que já desfalca o Corinthians há um bom tempo, e eu falei para vocês, fui na contramão de quem falou que ele ia voltar no Clássico contra o Palmeiras, não sei mais o que. Falei, esquece. Na verdade, ele volta na primeira quinzena, tá? De maio. E aí tinha a esperança de ser na primeira semana de maio. Não deve ser na primeira semana de maio, tá? O Garro só quer voltar quando ele tiver realmente 100%. E aí o prazo, né? O prazo deve ser para o dia 27 de maio, tá? Entre 24 e 27 de maio. No dia 24 de maio, o Corinthians pega o Atlético Mineiro num sábado, tá? No Mineirão. Não sei se voltaria nesse jogo. Depois tem 27 de maio, que é o jogo fora de casa, contra o Huracan, na Argentina. Talvez ele possa voltar aqui, aproveitar, né? Ver a família, enfim. O mais provável é 27 de maio, tá? Contra o Huracan. Se não acontecer, 1º de junho,
Aí um jogo mais tranquilo, Corinthians e Vitória, tá? No dia 1º de junho, num domingo. Então a gente vai aguardar. Então a data realmente que passaram, né, é dia 27, tá? Na verdade é até dia 28, mas não tem jogo dia 28. Então dia 27 é contra o Huracan, tá? E dia 1º é contra o Vitória. Então vai ficar entre esses 3 jogos aí. Atlético Mineiro menos provável, Huracan mais provável, 27, e 1º de junho aí seria certeza, Corinthians e Vitória, tá? Rodrigo Galo, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, tem o mesmo problema no joelho esquerdo, mas é o direito que dói mais. Enfim, não, olha só, então ele vai desfalcar o Corinthians, que é certeza, que a informação fica bem redondinha, ele desfalca o Corinthians contra a Inter ainda, Internacional, contra a América de Cali, contra Mirassol, contra a Racing do Uruguai, contra Santos, contra Novo Horizontino, contra Atlético Mineiro. 7 jogos, é certeza que o Garro ainda desfalca o Corinthians. É muita coisa, né, gente? 7 jogos, você tem noção disso? Fabinho Soldado está a 1000 no mercado buscando reforços para o Corinthians. Está trabalhando muito, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Em meio à decisão aí e à indecisão que passa a diretoria do Corinthians com a possível saída do presidente Augusto Melo, o Fabinho está trabalhando do jeito que pode, usando as suas forças, as suas armas e as suas estratégias, porque ele não pode ficar refém da situação política do Corinthians e do Augusto Melo. Então, o Fabinho Soldado, que eu apurei, tem agido da seguinte forma. Ele tem ido direto em jogadores, empresários, sentado e negociado com atletas que estão encostados nos seus respectivos clubes. Ele pega um jogador que é reserva, que está insatisfeito, que ele acha que tem potencial, ele e o Dorival, e aí ele vai para cima e abre negociação. Ele tem viajado, tá? Ele já esteve no Rio de Janeiro, ele já esteve em Curitiba, ele já esteve em Porto Alegre, ele já esteve em vários lugares nas últimas semanas, né? Em meio à negociação com o Dorival, ele já estava se reunindo com o empresário de jogadores. O Fabinho Soldado está vasculhando o mercado em busca de reforços, e ele está mirando jogadores que eles confiam, né? Jogadores que eles entendem que podem ajudar o Corinthians e que estão encostados em seus respectivos clubes. E aí o Corinthians teria mais facilidade para contratar esses jogadores, né, que poderiam ser liberados de graça, que poderiam, enfim, estar sem contrato. São esses, né, os jogadores, né, que o Fabinho Soldado tem buscado no mercado da bola. Vamos aguardar, né? Tem muito jogador aí que está encostado, que não está sendo utilizado. É bom a gente lembrar que o Hugo Souza foi assim, estava em baixa, veio, deu certo. O Alex Santana, ele também contratou assim, era reserva no Atlético Paranaense, tudo bem, continua sendo reserva aqui, mas era reserva. O Carrillo estava lá na segunda divisão, né, da Arábia, enfim, mas foi um caso mais do Emiliano. Vários jogadores que o Fabinho tem tentado agora são atletas que realmente estão em baixa, mas que eles entendem que tem potencial, tá? Porque não dá para ficar esperando, né, o que vai acontecer com Augusto Melo, quem vai ser o presidente do Corinthians ou não, tá? Até o meio do ano, quando abrir a janela de transferências, ele já quer estar alinhado aí com diversas contratações, prometeu 5, 6, 7 reforços para Dorival Júnior, tá certo? Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.